A diminuição dos gastos públicos entrou no centro do debate político e econômico nos últimos dias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já anunciou a necessidade de cortes nas despesas obrigatórias para o cumprimento da lei do arcabouço fiscal, mas não especificou as áreas que serão atingidas. Segundo o ministro, as medidas de contingenciamento e bloqueio serão divulgadas no dia 22 de julho, mesmo dia da publicação do relatório bimestral de receitas e despesas, elaborado pela Receita Federal. Até lá, a discussão sobre as áreas em que devem ocorrer os cortes tende a se intensificar. A Previdência Social costuma ser uma das áreas mais visadas. No entanto, a ideia de desvincular o piso previdenciário do salário mínimo é criticada pelo advogado e contador Álvaro Solon de França, ex-secretário executivo do Ministério da Previdência e ex-presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Para ele, o governo deveria reverter a desoneração de imposto em vez de pensar em diminuir o valor de benefícios. Abre aspas. A desvinculação do salário mínimo dos benefícios previdenciários e assistenciais é um ajuste fiscal em cima da classe mais pobre. Vamos aumentar a pobreza e a desigualdade social no Brasil, fecha aspas. O especialista afirma ainda que, na média, cada beneficiário recebe R$ 1.744 e que 8 de cada 10 benefícios pagos pela Previdência Social têm o valor de um salário mínimo. Assim, a desvinculação do mínimo teria efeito recessivo e ainda poderia diminuir a arrecadação de tributos em cima do consumo desses beneficiários, que geraria um desequilíbrio fiscal. Outro efeito seria o impacto nas contas de 4.101 municípios, 73% das 5.568 cidades brasileiras, nas quais os recursos oriundos da Previdência Social têm volume maior que os repasses do Tesouro Nacional ao Fundo de Participação dos Municípios, segundo informações da Agência Brasil. Pois é, o que muito se fala do governo federal é em torno da Previdência Social, de corte de gasto, esse primeiro anúncio, pelo menos desse ano, que a gente vê de maneira efetiva, mas não de cortes de gastos realmente relativos ao governo, porque o que a gente vê são trocas de acusações, até mesmo com o próprio presidente da República, acusando o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, que não baixa a taxa de juros, mas é importante frisar que cada fala dessa desestimula todo o setor produtivo, porque à medida que uma fala dessa tem repercussão, automaticamente o setor, principalmente aqui da nossa região, trazendo o cenário para Presidente Prudente, que é forte na agricultura, é desestimulado, porque sobem os insumos à medida que o câmbio, também o dólar, aumenta diante do real e o setor, em vez de investir, cria receio diante dessa fala toda. Então, realmente, o governo precisa anunciar medidas efetivas para cortar os gastos, mas não só ficar frisando nessa questão da Previdência Social. O corte de gastos deve ser realmente em relação à máquina pública, aos comissionados, a toda a estrutura do governo que realmente está aí ativa e a gente vê que não tem nenhuma sinalização em torno desse sentido.